Então, agora vamos para a penúltima aula e nessas duas últimas aulas a gente vai falar a respeito de conjunção. Foi dividido em duas partes porque também é um assunto bastante complexo. Bom, a língua possui as conjunções que tanto podem fazer papel de conector ou então de transpositor. E essas unidades, elas são chamadas de conjunções. Então, como elas podem fazer o papel de conectivo ou de transpositor, elas são chamadas, então, de coordenativas e de subordinativas. As conjunções coordenativas, que são os conectores, na verdade, né, elas vão reunir orações que têm o mesmo nível, ou seja, que são orações independentes, elas têm sujeito, verbo e complemento, e essas palavras fazem a ligação dessas duas unidades. Por exemplo, Pedro fez concurso para a medicina e Maria se prepara para a mesma profissão. Veja que eu tenho dois sujeitos, Pedro e Maria, temos o verbo da primeira, fez, o verbo da segunda, se prepara, e tenho o complemento da primeira e o complemento da segunda. Ligando esses dois enunciados, está o E ali, né? Ele faz essa conexão. Então, podemos dizer dessa maneira e também podemos dizer de forma de dois enunciados separados. Pedro fez concurso para a medicina, Maria se prepara para a mesma profissão. Percebe que eu posso tirar esse conector e colocar um ponto final ali e as orações vão ficar perfeitamente entendíveis, compreendidas e não vai ter problema nenhum. Então, daí, né, a gente chamar as conjunções coordenativas de conectores. Elas, de fato, são só essa ligação. Como a missão, né, da conjunção coordenativa é reunir, conectar unidades independentes, ela também pode fazer a ligação entre dois substantivos, dois adjetivos, dois advérbios, ou seja, elementos que têm a mesma função. Pedro e Maria, dois substantivos, ele e ela, dois pronomes, rico e inteligente, dois adjetivos, saiu e voltou, dois verbos, tá? Com e sem dinheiro, duas preposições. Ok? Então, os conectivos, né, os verdadeiros conectores, que são as conjunções coordenadas, elas podem fazer isso. Bem diferente, né, é a conjunção subordinativa. A conjunção subordinativa é o que a gente vai chamar de transpositor, porque além dela colar dois enunciados, ela vai estabelecer entre eles um vínculo de dependência. Elas são dois enunciados que não sobrevivem sozinhos. Além disso, esses conectores, né, esses transpositores, eles fazem essa ligação gramatical e também semântica, porque também tem um sentido, né? Então, sabemos que vai chover. Veja que sabemos, né, quem sabe alguma coisa. Que vai chover é uma outra oração, porque tem outro verbo ali, uma locução verbal, vai chover. E tem o sabemos. Então, eu tenho duas orações, eu tenho um período subordinado, uma oração principal e a oração subordinada que é introduzida pela conjunção que. Veja que esse que vai chover, ele vai fazer o papel de um objeto direto, de um substantivo. Por exemplo, sabemos matemática, tá vendo? A matemática é um substantivo. Só que não é matemática que a gente sabe. A gente sabe o quê? Que vai chover. Só que vai chover seria uma oração. E por causa do que, ela vai ser transposta ao papel de um substantivo. E esse é exatamente o papel da conjunção subordinativa. Bom, a gente vai falar mais especificamente agora dos conectores, das conjunções coordenadas. E elas podem fazer o papel de adição, podem fazer o papel de alternância e podem fazer o papel de opositores, de adversativas. Então, tá aqui, olha, o velho teme o futuro e abriga-se no passado. Tá vendo? O sujeito velho pratica duas ações, o temer o futuro e abrigar-se no passado. Ele não veio nem telefonou.
Aqui eu tenho a junção de duas ações negativas, ou seja, ele não veio e também não telefonou. Tá? Então tá aqui, essas duas, né, o e, o nem, né, o e para juntar ações afirmativas e o nem para juntar ações negativas. Evite-se, né, embora, né, não constitua um erro, empregar o nem, né, como por exemplo, não tem livro e nem caderno, tá vendo? Eu usei o e o nem. A gente deve evitar isso, não é um erro, mas é algo que deve ser evitado, ok? Em outros casos, né, quando é no sentido mais enfático, aí sim, fica legal. Como, por exemplo, nunca vira uma boneca e nem sequer o nome desse brinquedo. Aqui, veja que esse Enem tem um papel enfático, ok? Mas, em geral, na comunicação corriqueira, a gente vai evitar esse uso junto. A expressão enfática, né, da conjunção aditiva e, ela pode ser substituída por não só, mas também, não só como, não só sendo também. Eu posso utilizar essas expressões para dar essa ideia de adição. As alternativas é aquelas que dão a ideia de opção. Por exemplo, quando a cólera ou o amor nos visita, a razão se despede. Tá? Então veja que tanto faz, pode ser a raiva ou pode ser o amor, né? A gente fica meio maluco e não sabe fazer as coisas direito. As adversativas, elas estabelecem uma oposição. E quando eu uso a adversativa, argumentativamente falando, eu estou favorecendo a ação que vem depois da conjunção adversativa e desprezando a ação antes da conjunção. Então, acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua o tempo das insurreições. Então, veja que nessa posição argumentativa, o fato de continuar o tempo das insurreições é o fato com o qual, argumentativamente falando, eu vou continuar. Tá? E o fato do tempo das ressurreições terem acabado, isso vai ficar para trás. Eu tenho que sempre lembrar disso, que toda vez que eu uso a adversativa, o efeito argumentativo é esse. Tá? E é o mas, o porém e o senão. Essas são as conjunções adversativas. Existem outras unidades adverbiais que são usadas, né? Mas não são conjunções coordenadas. Elas são unidades adverbiais, ok? Que é o caso do pois, do logo, do portanto, entretanto, contudo, todavia e não obstante. Usando essas unidades adverbiais, aí é que a gente tem as explicativas com o pois, o porquanto, que vai trazer uma explicação. Ele não veio, ele não está em casa, pois ninguém atende o telefone. Tá vendo que eu estou usando o fato de ninguém atender o telefone para explicar a minha afirmação de que não há ninguém em casa. O fato de ninguém atender o telefone não necessariamente implique que não haja ninguém em casa. Pode ter alguém em casa que não está ouvindo o telefone ou que não está a fim de atender. Mas ele serve para explicar a minha afirmação. Essa é a ideia da explicativa. Tá? Ela é usada para explicar a primeira declaração. Não há ninguém em casa. Por quê? Ninguém atende o telefone. O fato de não atender o telefone explica a minha afirmação de não ter ninguém em casa. Não necessariamente causa, tá? Para a gente ter aí, já começar a fazer uma distinção entre o que é causa e o que é explicação. Do ponto de vista argumentativo, a causa é sempre mais forte do que a explicação. Porque a explicação ela é subjetiva, a causa não, a causa é científica. E a conclusão, que é bem a ideia da ciência. Eu fiz uma observação e eu chego a uma conclusão. Né? A água atingiu 100 graus, portanto ferveu.
Essa é uma questão físico-química. Atingiu 100 graus, ferve. Então, é uma conclusão. Essa é a ideia da conclusão. A ideia da conclusão está bastante ligada à questão da ciência. Mas veja, o portanto, né, ou mesmo o logo, eles não são conjunções, eles são unidades adverbiais que acabam sendo usadas como conectivos e trazem essa ideia, tanto no caso da explicativa, quanto no caso da conclusiva, ok? Mas aí também tem outras adversativas, que é o caso do todavia e o entretanto, ok? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa primeira aula de conjunção.